Sai fora daqui, preta. Isso aqui não é lugar para você. A frase cortou o ar como uma lâmina. Saía da boca de Dário Monteiro, CFO de uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo, durante a recepção de acionistas no prédio espelhado da Revertec. Ele não gritou. Apenas disse baixo, ríspido, firme, como quem acha que não está fazendo nada demais. A mulher que ele ignorou estendeu a mão por educação. Um gesto simples, profissional, no fim de uma rodada de apresentações. Mas Dário não retribuiu. Virou o rosto, limpou a palma na calça de linho azul escuro e deu 2 passos para o lado como se ela contaminasse o ar. Todos ao redor pararam. Alguém pigarreou. Outro fingiu ver o celular. Ninguém disse nada. Jéssica Nascimento não reagiu. Não ali. Seu sorriso permaneceu congelado, polido, mas seus olhos, castanhos e tranquilos, endureceram por um segundo. Ela recolheu a mão, agradeceu a apresentação e saiu da roda sem alarde. Vestia um blazer bege claro, camisa preta e sapatos baixos. Nada nela chamava atenção, exceto a postura, inabalável. No elevador espelhado sozinha, respirou fundo. Digitou no celular apenas uma palavra. Confirmado. 12 andares abaixo, na garagem subterrânea, um grupo de advogados, analistas e investidores aguardava a chegada dela para finalizar uma das transações mais inesperadas do mercado de tecnologia daquele ano. A aquisição da Revertec. Silenciosa, estratégica, completa. Nas próximas 3 horas, enquanto Dário continuava discursando para câmeras e brindando com champanhe, o controle majoritário da empresa mudava de mãos. Quando ele recebeu o chamado urgente para descer até o conselho e encontrou Jéssica na cabeceira da mesa, ela estendeu a mão novamente. Ele hesitou. Dessa vez, a sala inteira viu. Dário não sabia se sentava ou se saía. O suor brotava sob o colarinho mesmo com o ar-condicionado a 19 graus. Todos os conselheiros estavam ali. Todos olharam para Jéssica como se vissem um fantasma. Ela continuava de pé, elegante, mão sobre a mesa, expressão neutra. "Bom dia, senhores", disse com calma. "Imagino que o senhor Dário já esteja ciente da mudança de estrutura societária da Revertec." Silêncio. Dário puxou a cadeira de forma ríspida e sentou. Seu olhar saltava de um rosto para o outro, como se esperasse socorro. Nenhum deles se mexeu. Marcelo Pires, o diretor jurídico, ajeitou os óculos e falou num tom quase mecânico. "A venda foi concluída ontem à noite. O fundo que a senhora representa agora detém 52% das ações preferenciais e 14% das ordinárias. Com a cessão adicional do bloco da família Fragoso, ela se torna controladora da holding. Está tudo registrado." Dário sentiu o estômago virar. Tentou falar, mas a garganta parecia seca. Olhou para Jéssica como se ainda não conseguisse entender. "Isso é algum tipo de pegadinha?" "Não, senhor Monteiro. É apenas o resultado de decisões que o senhor ignorou por meses. Começando pela proposta enviada em junho para expandir o conselho com diversidade real, ignorada. Seguida pela sabotagem velada ao setor de impacto social. Cortes de verba, substituição de lideranças negras por estagiários brancos. O senhor acreditou que ninguém estava olhando, mas estávamos." Ela puxou uma pasta fina, preta, e jogou sobre a mesa. De lá escorregaram relatórios, prints de mensagens internas e cópias de e-mails. Tudo ordenado, tudo assinado. "Isso aqui é chantagem?" Dário levantou a voz, tentando reencontrar a autoridade. "Você não tem ideia com quem está lidando." Jéssica se inclinou ligeiramente à frente, ainda sem perder o tom. "Tenho, sim. Estou lidando com um executivo que recusou apertar a mão de uma mulher negra na frente de 15 testemunhas, que continua se referindo a funcionários do back-office como essa gente aí de baixo, e que usa sua posição para garantir que nenhum fornecedor negro entre na cadeia da Revertec. Só que agora, senhor Monteiro, é o senhor quem está debaixo." Ela virou a pasta de cabeça para baixo e um crachá escorregou para a mesa. "CEO interina, Jéssica Nascimento, Grupo Equitas." Dário empalideceu. Um murmúrio percorreu a sala.
Foi aí que Marcelo Pires levantou, andando lentamente até a porta. Eu preciso revisar os termos da ata de hoje. Com licença. 2 outros conselheiros o seguiram. Restaram 4. E todos olhavam para Jéssica com uma mistura de receio e respeito. Dário se levantou bruscamente, tentando se impor. Isso não vai durar. Eu conheço cada canto dessa empresa. Você pode ter comprado as ações, mas nunca vai entender o que é estar aqui dentro. Eles não vão te aceitar. Não preciso da sua aceitação, respondeu ela seca. Preciso que o senhor assine o termo de transição. Depois disso, pode aproveitar sua aposentadoria antecipada. Ou lutar na justiça. Vai perder. Ela deslizou o papel na direção dele. Dário não tocou. Não estou assinando nada. Isso é um circo. Então veja o que acontece com quem tenta sabotar o novo rumo da empresa, disse, sem raiva. O processo de auditoria interna já começou. Inclusive sobre as verbas desviadas do projeto Tech Social em 2022. Lembra dele? A cor sumiu de vez do rosto de Dário. Ele apertou a beirada da mesa com força. Seu maxilar travou. Mas ele não disse mais nada. Fique à vontade para pensar, concluiu Jéssica. Enquanto isso, temos uma coletiva às 14 horas. O senhor pode escolher se sobe comigo ao palco e participa da transição, ou se assiste de casa. Ela levantou, recolheu os papéis e saiu sem pressa. Nos corredores da Revertec, os boatos já corriam soltos. Seguranças trocavam mensagens. A equipe de RH estava reunida desde cedo. Nos grupos internos, o nome Jéssica Nascimento já circulava com interrogações, emojis de choque e frases como "é ela mesma?" ou "finalmente alguém com coragem". Jéssica cruzou o hall de mármore branco e entrou no elevador. Lá dentro, uma jovem analista de marketing reconheceu seu rosto e congelou. Depois, num gesto tímido, sorriu. Jéssica retribuiu com um aceno discreto. Ao chegar ao 3º andar, onde ficava o setor de projetos sociais, encontrou a sala quase vazia. Muitos tinham sido demitidos nos últimos meses. Apenas um rapaz negro, de camisa amarrotada e expressão atenta, permaneceu. Ele se levantou rápido. "Senhora, quer dizer, doutora Jéssica, eu sou Vinícius. Eu fui um dos que assinaram o abaixo-assinado no ano passado, sobre os cortes do Revertec Escola. Eles demitiram metade da equipe depois disso. Eu li o seu relatório, Vinícius", respondeu ela firme. "E é por isso que você está sendo nomeado coordenador do Núcleo de Inclusão e Desenvolvimento. Começamos hoje." Ele engasgou, arregalou os olhos, sem saber o que dizer. Ela apenas colocou um cartão sobre a mesa e saiu. O garoto sentou devagar, como quem não acredita que está acordado. No andar de cima, Dário ainda andava de um lado para o outro, bufando. Ninguém lhe ofereceu café. A secretária não apareceu. Os assessores sumiram. Sozinho, olhou pela janela o vão do viaduto Santa Ifigênia. Seu telefone tocou. Era o número do diretor do Fundo Equitas. Ele atendeu. "Monteiro, olha, eu tô analisando isso. Não há mais análise, Dário. Você sabia que a Jéssica era uma executiva sênior no Equitas desde 2018. Ignorou todas as reuniões. Ela já te ultrapassou faz tempo. Ela é vingativa. Isso é pessoal. Não é pessoal. É estrutural. E é consequência." Dário desligou sem responder. Ficou olhando o vazio. Pela primeira vez em anos não sabia o que fazer. A cadeira de poder que ele tanto se apegava não era mais sua. E o mais difícil de aceitar era o fato de que quem a ocupava agora era justamente quem ele menosprezou. Ele só conseguiu dizer uma palavra: amarga. Inacreditável. Mas era. E estava só começando. A coletiva de imprensa começou pontualmente às 14h. A sala estava lotada. Jornalistas de economia, política, negócios sociais. Câmeras apontadas para o púlpito central, onde o logo da Revertec brilhava sob uma luz fria. Jéssica entrou primeiro. Vestia o mesmo blazer da manhã, sem joias, sem adereços. Apenas um crachá com seu nome e um olhar que não vacilava. Caminhou até o microfone com passos firmes. À sua esquerda, cadeiras vazias. Dário não apareceu.
Ela pegou o microfone com as 2 mãos e começou. Boa tarde. Hoje é um dia importante para a Revertec. Mas mais do que isso, é um dia importante para todos os profissionais que foram silenciados, ignorados ou subestimados dentro dessa empresa. Alguns jornalistas levantaram os olhos. A frase tinha peso. Meu nome é Jéssica Nascimento. Sou economista, mestre em administração pública, e há mais de 15 anos atuo no setor de investimentos de impacto e transformação de empresas que se recusam a evoluir. Desde ontem, sou a nova CEO interina da Revertec. Um burburinho percorreu o salão. Flashes começaram a disparar. Nas últimas semanas, nosso grupo concluiu a aquisição majoritária das ações da holding controladora da empresa. Não foi uma compra apressada. Foi planejada, articulada e silenciosa, como são feitas as verdadeiras reestruturações. Ela fez uma pausa. E se estou aqui hoje, é porque não bastava comprar. Era preciso confrontar. As mãos de alguns repórteres se levantaram, mas Jéssica continuou sem abrir espaço ainda. Ao longo dos últimos 3 anos, dezenas de talentos negros e periféricos foram desligados da Revertec sob justificativas frágeis. Projetos com foco em inclusão foram desmontados. E em episódios recentes, situações explícitas de racismo institucional foram registradas e ignoradas. Como a que presenciei esta manhã, ao ter minha presença rejeitada por um dos diretores desta casa, apenas pela cor da minha pele. Silêncio absoluto. Nenhuma câmera se movia. Não se trata de revanchismo. Trata-se de responsabilidade. E por isso anuncio que, a partir de hoje, 3 ações emergenciais serão tomadas. Ela ergueu 3 dedos com calma. Primeiro, reestruturação total do setor de recrutamento, com auditoria independente. Segundo, retomada imediata dos projetos sociais da empresa com orçamento ampliado. Terceiro, abertura de um canal direto para denúncias internas, com proteção garantida e condução externa. E mais, os contratos com fornecedores que não cumprirem políticas de diversidade mínima serão encerrados até o fim do semestre. Aplausos tímidos surgiram, mas alguns olhos, entre os executivos presentes no fundo, estavam arregalados. A Revertec lucra bilhões, mas ignora talentos, ignora histórias, ignora pessoas. Isso acabou. Ela largou o microfone no pedestal, virou-se e saiu, sem responder perguntas. Deixou o peso daquelas palavras preenchendo a sala como fumaça densa. Atrás dela, os murmurinhos explodiram. Manchetes começaram a ser redigidas em tempo real. Nova CEO da Revertec denuncia racismo em posse. Executiva negra toma controle de gigante da tecnologia. Virada histórica no comando da Revertec. Horas depois, os vídeos da fala de Jéssica estavam viralizando nas redes sociais. No LinkedIn, milhares de compartilhamentos. No Twitter, trending topic com as hashtags Jéssica CEO e Revertec racista. Muitos celebravam, outros criticavam. Mas todos comentavam. No grupo interno da empresa, um print circulava. Era a frase dita por Dário naquela manhã. Sai fora daqui, preta. Isso aqui não é lugar para você. A mensagem se espalhava como rastilho de pólvora. A fonte, um funcionário do setor de comunicação que, sem saber, tinha gravado parte da conversa com o seu celular, por estar com o microfone do stand ligado. O áudio já estava nas mãos da equipe jurídica. Dário, ao descobrir, surtou. Trancou-se em sua sala. Ligou para antigos aliados no conselho. Todos foram evasivos. Nenhum quis se comprometer. Um deles respondeu frio. Você teve a chance de fazer diferente, Dário. Agora segura o peso. Na manhã seguinte, cartazes colados na entrada do prédio diziam: lugar de preta na chefia. E respeite quem constrói. Grupos de funcionários se organizavam para exigir a efetivação de Jéssica como CEO permanente. Um abaixo-assinado interno ultrapassou 1000 assinaturas em poucas horas. Do lado de fora, movimentos sociais começaram a acompanhar o caso. A Frente Negra de Justiça Corporativa soltou nota pública de apoio. A Coalizão Empreendedora Negra,
organizava um evento com o título Da Rejeição ao Comando. O que a história de Jéssica nos ensina? Dentro da empresa, mudanças discretas já aconteciam. O segurança que acompanhava Jéssica desde a entrada, agora a cumprimentava com "Bom dia, doutora". Setores antes ignorados recebiam visitas dela, que fazia questão de ir até os lugares mais esquecidos, onde estavam funcionários invisibilizados há anos. Em uma dessas visitas, encontrou uma funcionária da limpeza, Dona Zuleide, que limpava há 18 anos os corredores da Revertec. "A senhora é a moça nova do comando, né?" Perguntou com um pano na mão e um sorriso tímido. "Sou sim. E a senhora é Dona Zuleide, certo?" "Sou. Mas ninguém sabe meu nome aqui, não." "Agora sabem", disse Jéssica, anotando no bloco de notas. "E amanhã vou almoçar com a senhora. Quero ouvir sua história." Dona Zuleide não segurou as lágrimas. Disse que nunca, em quase 2 décadas, um diretor tinha olhado nos olhos dela. Enquanto isso, na imprensa, Dário se tornava símbolo da elite branca, arrogante e decadente. Tentou, sem sucesso, emplacar entrevistas dizendo que foi mal interpretado. Seu pedido de desculpas publicado no Instagram, em tom vago, com a frase "Se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas", foi ridicularizado. Os comentários eram impiedosos. "Se sentiu? Você disse com todas as letras, covarde. Demorou para cair. Vai com vergonha. Ela comprou sua empresa, fim de jogo." Enquanto o nome de Dário murchava, o de Jéssica crescia. Mas ela não procurava holofote. Continuava aparecendo apenas para trabalhar. Visitava os setores, chamava pelo nome, ouvia os anônimos. E foi em um desses encontros que encontrou algo que a fez parar. Na sala de TI, um quadro com fotos de funcionários antigos estava empoeirado. Numa das fotos, um homem negro, de terno cinza, rodeado por colegas brancos. O crachá dizia Carlos Nascimento, fundador do setor de dados, 1994. "Meu pai", murmurou Jéssica tocando o vidro. Ninguém ali sabia. Carlos havia sido o primeiro profissional negro da empresa, demitido após um corte estratégico nos anos 2000. Nunca foi promovido. Nunca teve reconhecimento. Morreu sem saber que a filha voltaria ali, anos depois, para reescrever tudo. O quadro com a foto de Carlos Nascimento continuava ali, pendurado entre 2 luminárias queimadas e um cartaz desbotado da ISO 9001. A poeira sobre o vidro não escondia a firmeza do olhar dele. Era a única figura negra entre 10 engenheiros brancos. Jéssica passou o dedo devagar sobre o nome do pai. Lembrou da única vez que ele levou ela ao trabalho, quando ela tinha 9 anos. Na época, ele ainda acreditava que poderia subir na empresa. Falava com orgulho do setor que ajudou a montar do zero. Mas foi demitido 3 anos depois, sem aviso, sem justa causa, sem festa de despedida. Voltou para casa de cabeça baixa, dizendo apenas que tinham cortado verba. Nunca mais falou da Revertec. Naquele instante, diante da imagem esquecida, Jéssica tomou uma decisão. Na reunião de diretoria da manhã seguinte, apresentou um novo projeto, o Programa Carlos Nascimento de Formação Tecnológica para Jovens Negros. Um curso profissionalizante de 2 anos, com bolsa mensal, mentoria de funcionários seniores e prioridade de contratação após a conclusão. Todos os executivos presentes aprovaram por unanimidade. Mas não foi só isso. No mesmo encontro, ela comunicou outra mudança. O auditório principal da empresa, antes chamado de Sala Visionários, passaria a se chamar Sala Carlos Nascimento. Uma placa de aço escovado com o novo nome seria instalada até o fim da semana. Jéssica não pediu autorização, apenas informou. A reação foi imediata. Parte dos funcionários aplaudiu. Outra parte resmungou nos bastidores, alegando excesso de simbologia. Um e-mail anônimo circulou entre os departamentos, acusando a nova gestão de revanchismo racial disfarçado de meritocracia. Mas Jéssica estava pronta. Chamou todos os gestores para uma reunião fechada. 30 pessoas numa sala, porta trancada. Ela começou mostrando os dados.
Apenas 4% dos cargos de liderança da Revertec são ocupados por pessoas negras. Nenhum no conselho. Nenhum na vice-presidência. Isso em um país com 56% da população negra. Esses números não são coincidência. São projeto. Alguns desviaram o olhar. Um gerente do financeiro tentou retrucar. Mas e se a pessoa não tiver qualificação? Está me dizendo que os brancos que estão aqui nasceram qualificados? Rebateu Jéssica sem alterar o tom. Ou tiveram oportunidade de se formar, estagiar, errar e aprender? A qualificação não nasce pronta. Ela é construída. E vocês, até hoje, só deram ferramentas para um lado da história. Silêncio. Ela continuou. Quem quiser ir embora pode ir. A Revertec vai continuar. Mas quem ficar, vai se adaptar. Isso não é uma fase. É o novo normal. Terminada a reunião, 3 coordenadores pediram demissão. Jéssica os liberou imediatamente, sem resistência. 2 dias depois, os cargos já estavam preenchidos por profissionais que antes tinham sido ignorados nos processos seletivos. Um deles, Luan Ribeiro, engenheiro de dados formado pelo ProUni, havia tentado entrar na empresa 4 vezes, sempre barrado na última fase. Agora, era gerente. Na mesma semana, Jéssica convidou os sindicatos de tecnologia e os grupos de diversidade para uma visita oficial. Um gesto inédito. Durante anos, a Revertec evitou contato direto com esses movimentos, por medo de politizar a imagem da marca. Mas agora era diferente. A visita foi registrada por jornais e portais especializados. Fotos de Jéssica caminhando entre representantes da Uneafro, da Educafro e da Rede Mulher Empreendedora viralizaram com legendas como "Uma nova era na tecnologia brasileira". Mas nem tudo fluía sem tensão. À medida que o nome de Jéssica ganhava mais visibilidade, os ataques aumentavam. Uma matéria publicada num blog conservador a acusava de militante disfarçada de executiva. Um colunista de economia insinuou que ela só havia conseguido o cargo por jogo político e vitimismo racial. Um perfil falso no Twitter começou a espalhar boatos sobre sua vida pessoal. Ao saber disso, o diretor de comunicação da empresa ofereceu proteção de imagem, assessoria de crise, um texto de resposta pública. Jéssica recusou. Eu não vou gastar energia justificando minha existência. Que falem. Enquanto isso, eu sigo mudando o que precisa ser mudado. Ela não se defendia. Ela agia. E foi assim que, numa tarde de sexta-feira, decidiu visitar o antigo bairro onde cresceu, na zona sul de São Paulo, o lugar onde Carlos Nascimento dava aulas de reforço em matemática para os vizinhos, depois do expediente. Jéssica chegou de Uber, sem seguranças. Parou em frente ao velho sobrado de esquina onde passou a infância. A fachada descascada, o portão de ferro torto, tudo parecia menor agora. Ali, bateu à porta de Dona Lenice, antiga vizinha, que quase caiu para trás ao ver quem estava no portão. Meu Deus! Jessiquinha? Menina, mas o que você está fazendo aqui? Você virou notícia. Vim agradecer, Dona Lenice, pela senhora nunca ter deixado minha mãe desistir. Entrou, sentou-se no sofá florido, tomou café ralo e ouviu histórias antigas. Depois pediu para visitar a escola pública da rua de baixo, onde tinha estudado até o ensino médio. A diretora quase chorou quando ela apareceu. Organizou uma roda com os alunos em 10 minutos. Vocês conhecem alguém que saiu daqui e virou CEO de uma empresa de bilhões? Perguntou rindo. Os adolescentes se entreolharam, tímidos. Uma menina com tranças levantou a mão. Conhecemos agora. Jéssica riu e começou a falar. Sem slides, sem roteiro, só a verdade. Eu também ouvi que meu lugar não era para mim, que eu era educada demais para ser da quebrada e negra demais para ser da elite. E isso machuca. Mas eu continuei. Porque sabia que um dia quem dizia sai daqui ia ter que me ouvir dizer sente-se, vamos conversar. A roda ficou em silêncio. Depois, aplausos. Não de idolatria, mas de reconhecimento. Porque ali estava alguém que tinha voltado. Não para exibir troféu, mas para puxar outros com ela. Na saída, a mesma menina das tranças correu até ela. Você pode me dar um conselho?
Jéssica sorriu. Nunca aceite que alguém diga que você não pertence. Porque quem te vê como ameaça é quem mais teme sua potência. Naquele dia, antes de voltar para casa, Jéssica ligou para a mãe. Disse poucas palavras. Pai teria se orgulhado, né? Do outro lado da linha, a resposta veio com a voz embargada. Ele tá vendo, minha filha. Ele tá vendo tudo. Na manhã de segunda-feira, o clima na sede da Revertec era outro. A entrada principal, onde antes funcionários passavam apressados e em silêncio, agora tinha vozes trocando bom dia em tom real. Pessoas antes invisíveis, da recepção ao almoxarifado, estavam sendo chamadas pelos nomes. Nos elevadores, já não se evitavam olhares. Havia algo novo no ar. Algo difícil de nomear, mas perceptível. Eram 9 horas quando Jéssica subiu ao último andar. A cobertura envidraçada onde durante anos apenas executivos brancos circulavam. Entrou na antiga sala de Dário Monteiro, agora sem nome na porta. Olhou ao redor. Mesa ampla, cadeira de couro, cortinas automáticas. Tudo impessoal, imponente e vazio. Abriu uma das gavetas. Lá estavam documentos empilhados com etiquetas antigas. Reestruturação, quadro de lideranças, programas externos. Leu os rótulos, fechou devagar. Sentou-se à mesa, mas não por muito tempo. Fez uma ligação direta para o setor de arquitetura da empresa. Quero que essa sala seja transformada. Sem paredes fechadas, sem mesa central. Quero um espaço circular, de troca, onde qualquer pessoa entre sem medo de errar o caminho. A era da fortaleza acabou. Do outro lado, a arquiteta hesitou, depois respondeu. Vai ser um marco, doutora. Naquele mesmo dia, Dário Monteiro enviou sua carta oficial de renúncia. O texto era curto, sem autocrítica. Alegava divergências ideológicas com a nova direção e decisão pessoal de seguir outros rumos. Não houve despedida pública nem mensagens de apoio. Ninguém desceu para o térreo quando ele saiu. Às 17 horas, no hall da empresa, uma nova placa foi instalada. Espaço Carlos Nascimento, Inovação e Equidade. O nome do pai de Jéssica agora estava gravado no lugar onde antes só cabiam cifras e sobrenomes europeus. Ela esteve lá, assistindo à instalação sem discurso, apenas observando, com os olhos firmes. Nos dias que seguiram, a transformação se acelerou. Os murais internos começaram a trazer rostos que nunca antes foram celebrados. Mulheres negras da engenharia, homens trans do jurídico, estagiários periféricos com ideias de impacto. A empresa que antes promovia apenas campanhas vazias de diversidade, agora se tornava referência em ações concretas. Jéssica recusou o título de presidente definitiva. Disse que ficaria até completar a transição cultural. Depois, escolheria alguém que viesse da base. Não quero ser exceção eterna. Quero abrir caminho para que o próximo nome nessa cadeira não cause espanto. Sua decisão surpreendeu parte da imprensa, mas reforçou sua coerência. Ela não estava ali por vaidade. Estava por urgência, por justiça. E foi em meio a esse processo que chegou um convite inesperado. O Conselho Nacional de Ética Corporativa queria ouvi-la. Pediram que falasse sobre liderança antirracista na prática. Ela aceitou. Na conferência falou com firmeza, sem termos técnicos em excesso. Contou a história como foi. Nomeou os silêncios. Eu fui rejeitada por ser negra, mesmo tendo mais preparo que todos na sala. Não uma vez, mas várias. Desta vez eu pude reagir com poder. Mas a maioria não pode. É por elas que mudei as regras. Ao final, foi aplaudida de pé. Um jornalista perguntou: a senhora acha que esse caso marca um divisor de águas? Jéssica respirou fundo antes de responder. Só vai ser divisor se outros tiverem coragem de fazer o mesmo. E se os que assistem pararem de fingir que não é com eles. Voltando para casa naquela noite, sentou na varanda com uma xícara de chá. A cidade ainda pulsava lá fora. Mas ali, ela encontrou silêncio. Abriu o celular. Na tela, centenas de mensagens não lidas. Ignorou quase todas. Menos uma. Era de Vinícius, o jovem promovido ao setor de inclusão. Acabamos de fechar parceria com a ONG Afrotec.
Eles toparam formar nossa próxima turma de estagiários. Obrigado por confiar em mim. Tô dando tudo de mim aqui. Ela sorriu. Respondeu com 3 palavras. Confiança é semente. Na manhã seguinte, visitou a sede da Afrotec pessoalmente. Encontrou jovens com brilho nos olhos. Alguns a reconheciam, outros não. Isso não importava. Importava o que vinham construir. Durante a conversa com uma jovem chamada Tainá, ouvia atentamente. A menina falava da vontade de ser engenheira, mas dizia que tinha medo de não ter cara de Revertec. Agora tem, disse Jéssica. A cara é a sua. E antes de ir embora, deixou um convite. Semana que vem quero você na sede. Vamos montar o laboratório novo. Preciso de alguém que pense diferente. Tainá congelou. Piscou rápido. Depois sorriu com os olhos marejados. Na volta, Jéssica não olhou para o celular. Não se distraiu. Apenas pensava no que ainda precisava fazer. Porque no fundo, ela sabia. O gesto mais poderoso não foi ter comprado a empresa. Foi ter permanecido. Permanecido para corrigir, transformar, reconstruir e entregar a outros o que por tanto tempo lhe foi negado. E se você chegou até aqui, é porque essa história te mexeu. Então faça algo com ela. Compartilhe, comente, denuncie, ou melhor ainda, transforme o espaço que você ocupa. Porque o silêncio de ontem alimenta a injustiça de amanhã. Inscreva-se. Sua voz é uma ferramenta. Vamos juntos.